Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caros ouvintes, uma vez mais no ar e na voz da Terceira, bem-vindos à nossa companhia. Portanto, uma vez mais o programa Impermanência está no ar e deixe-nos lembrar, todos os sábados pelas 16 horas. A voz e a presença é de Carlos Amaral. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje vamos ter um programa muito especial que de seguida irei apresentar o perfil do meu convidado de hoje, que é o professor Dr. António Félix Rodrigues. É licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências do Ambiente no domínio da poluição atmosférica pela Universidade dos Açores. É professor auxiliar na Universidade dos Açores, publicou dezenas de artigos em revistas especializadas e algumas centenas de trabalhos em atas de eventos e possui múltiplos capítulos de livros e penso que 2 livros publicados. Possui vários softwares e outras dezenas de itens de produção técnica. Orientou dezenas de dissertações de mestrado e co-orientou várias nas áreas de Engenharia do Ambiente, Ciências da Comunicação e Ciências da Terra e do Ambiente. Recebeu também vários prémios ou homenagens, atuando nas áreas de Ciências Naturais, com ênfase em Ciências da Terra e do Ambiente. Engenharia e Tecnologia, com ênfase em Engenharia do Ambiente. Também no capítulo das Ciências Naturais, com ênfase em outras ciências naturais, com ênfase, permita-me elaborar de novo este erro, em Ciências da Educação e Ciências Sociais, com ênfase em Ciências da Comunicação. Nas suas muitas atividades profissionais interagi com 200 de colaboradores e com coautorias de trabalhos científicos. No seu currículo, os termos mais frequentes na contextualização da produção é numérica, álgebra, arqueologia, relatividade da carga do eletrão, alterações geoquímicas. É professor na Universidade dos Açores, onde coordena o mestrado em Engenharia do Ambiente. Bem-vindo ao Impermanências, professor. É com muita honra que o recebo e também já um agradecimento público que lhe faço por ter aceito este desafio. Eu é que agradeço o convite que me foi feito para aqui estar. É sempre um prazer estar no Rádio Clube de Angra e agradeço ao Dr. Carlos Amaral a gentileza de me convidar para estar aqui para esta conversa que vamos ter e que espero que contribua para o esclarecimento de algumas questões que certamente me colocará e às quais terei muito prazer em responder. Com certeza, e de facto, tal como eu tinha advertido offline, vamos cortar talvez as formalidades dos doutores e o professor, se me permite, em entrar num programa menos formatado nesta questão e vamos para a nossa conversa, que creio que toda a gente está à espera de algo que sairá e tenho a certeza que sairá algo que representa uma mais-valia para todos nós. Um dos aspectos, entre muitos outros, já falámos sobre isto, que mais me impressionou, despertou há anos na sua pessoa e, sobretudo, porque desde o início tive uma atenção especial por ter sido desperto relativamente a isso, é o seu trabalho de investigação. E relaciona-se com um estudo que revela que os Açores já eram habitados há 1000 anos. Fale-nos um pouco sobre isto. Este é um estudo que acaba por surgir pelo facto de
se aplicar o método positivista. Nunca me passaria pela cabeça chegar a essa conclusão. O que significa que não tenho preconceitos ou pré-conceitos relativamente à ciência. A ciência faz-se com factos, interpretação de factos. Andava à procura de responder a um conjunto de questões, porque entendo que a ciência se faz com dúvidas. Exatamente. Dúvidas essas que se transformam em questões de investigação e que requerem uma metodologia adequada para as investigar. Claro. As minhas dúvidas e as minhas questões de investigação na altura não tinham nada a ver com esta conclusão. A conclusão surge como resultado da investigação e dos dados que fui conseguindo ao longo do tempo. E numa tentativa de esclarecer efetivamente as minhas dúvidas, porque quer a gente queira, quer não, a investigação que muita gente acha, mesmo na área das ciências naturais, aquelas mais duras, matematizáveis e racionais, são áreas científicas que têm sempre algo de muito subjetivo, que é a questão de investigação que cada investigador coloca. Claro. E que tem a ver com as suas dúvidas. Ao longo de uma investigação paralela, fui-me deparando com outras questões que não tinham propriamente a ver com a questão inicial. E, portanto, a minha questão inicial, que se prendia muito mais com a produção de nanopartículas, foi derivando para uma área que não era propriamente aquela que me sentia confortável cientificamente. Mas a ciência faz-se pelo desconforto. Claro. Se não houver desconforto, não há ciência. Passa a ser a ciência do eu também, que é alguém fez, o outro comprovou e eu vou repetir aquilo que já está feito. Nunca me encaixei muito bem nesta modalidade, porque tem como filosofia de vida e inclusivamente filosofia pessoal de aprender um pouco todos os dias. E o que para mim é mais desafiante é aquilo que eu não sei. Exatamente. Aprender o que já sei ou recordar sistematicamente o que já sei não provoca qualquer desafio. Percebo perfeitamente. O que acontece com isto e a data que aponta para a presença de pessoas no arquipélago há pelo menos 1000 anos, isto é um primeiro dado que provoca um choque. Claro. Todos os dados que fui recolhendo ao longo dos tempos encaixavam-se numa lógica que era explicada por uma cultura que não seria uma cultura portuguesa quinhentista ou seiscentista. Logo, esta questão à partida falhava na sua racionalidade e na sua interpretação, que era encontrar coisas que se faziam em períodos muito remotos. A partir daí, sendo minimamente racional e pegando nesses dados que foram sendo observados, havia duas hipóteses explicativas e uma delas achava que era ridícula. Uma era a cultura das pessoas que povoaram os Açores. E a minha primeira pergunta é: de onde vieram essas pessoas? Vieram de uma cultura tão atrasada que nem havia no país. Então foram escolhidos a dedo para colocá-los nas ilhas. Essa gente era toda muito estranha. Ora, como isto não faz sentido e põe em causa logo e de imediato toda a história do povoamento dos Açores, em que não havia ninguém minimamente inteligente aqui. E porquê? Porque no século XV, XVI e XVII tivemos uma tecnologia de ponta no país, porque nós dominávamos o mundo em termos de tecnologia náutica, em termos de construção arquitetónica, etc, etc. Por isso, não é possível que alguém que construa casas com uma perfeição tecnológica inimaginável naquele tempo fosse capaz de produzir em simultâneo construções que revelavam um recuo muito grande no tempo. Exatamente. Ora, por aí não chegamos lá. Mesmo que fosse por aí, era muito interessante,
porque podíamos, em vez de interpretar o que se ia encontrando no tempo, tentar interpretar porque é que as pessoas regridem culturalmente, quando isoladas num espaço. Exatamente. E aí fui investigando sucessivamente até que cheguei a uma coisa que me permitia datar uma construção inequivocamente feita pelo homem, sem qualquer dúvida, e que, pela deposição dos materiais, me permitia dizer que esta construção foi feita pelo menos há 1000 anos. E isso permite-me logo dizer uma coisa que estava a ser discutida, porque as pessoas discordavam, e podem discordar, porque a ciência é de facto um diálogo em discordância. Não devia haver antagonização das opiniões. Uma coisa é discordar, e de facto a ciência faz de confrontos, mas de confrontos de hipóteses, confrontos de ideias, confrontos de explicação. Absolutamente. E a partir daí o que acontece é que, pronto, temos aqui 1000 anos e eu tinha estado a referir sempre relativamente a essas coisas, que pela tipologia, pela cultura de quem as produziu, seriam de facto arcaicas, e eu usei a designação pré-povoamento, porque não sabia a cronologia, por ela ser incerta. A partir da datação a dizer que é pelo menos 1000 anos, eu passei a chamar-lhe pré-português. Porque nesta altura nem Portugal existia como nação. Mas permita-me pegar neste pré-português. Politicamente e sob o ponto de vista administrativo do arquipélago, sabe-se que não somos forçados a dizer isto. Temos como experiência isto mesmo que eu próprio vou dizer. Somos obrigados a aceitar o centralismo colonialista de sempre da velha Lisboa. E, portanto, Portugal deve ter ficado, quando eu digo Portugal, o governo da altura e os governos sucessivos e os responsáveis pela educação, por todas as áreas de conhecimento, devem ter ficado imensamente aflitos consigo. É uma coisa estranha, porque não percebo porque é que ficam aflitos com isto quando encontramos coisas semelhantes no Alentejo, Trás-os-Montes, na região centro, etc. Mas talvez porque pertence ao continente português. E isso faz a diferença, não é? Sim, o que acontece e o que eu consigo tentar perceber em termos de lógica de quem vê isto pelo aspecto negativo é que há gente que vive muito mal com o seu passado. E como vive muito mal com o seu passado, acha que os outros também o vão viver. Viver muito mal com esse passado. Muito bem. E o passado é importantíssimo porque, quer queiramos, quer não, quer recuemos no tempo pela via religiosa, entroncamos algures em Adão e Eva, que não existe, mas não interessa, é uma ideia, mas pela genética vamos concluir algo muito semelhante. Claro. E não saber conviver com isto é viver num mundo acientífico, em que a realidade tem que se adaptar àquilo que as pessoas pensam e não àquilo que a realidade é. Muito bem. Se nos permite, vamos para um breve silêncio musicado com esta interpretação dos Pink Floyd para que meditemos sobre o que foi dito. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Na sequência do que já foi dito, a 9 de janeiro de 2015, procedeu-se à avaliação de 3 estruturas patrimoniais cuja descoberta havia sido comunicada à Direção Regional da Cultura no mês anterior por Maria Toste, João Carlos Rosa e António Félix Rodrigues, que está aqui na minha presença. Localizadas no lugar da Caldeira, identificaram-se 3 construções escavadas na barreira de tufo vulcânico. Foi decidido proceder-se a uma intervenção arqueológica de forma a investigar e a compreender o que é que seria estas construções. Os resultados obtidos permitiram responder a algumas questões, mas não são totalmente conclusivos. Porquê? Porque quando nós investigamos,
como eu dizia há pouco, temos perguntas. E quando se vai investigar sem perguntas, não se investiga coisa nenhuma. Quando eu quero saber alguma coisa sobre um objeto e sobre uma pessoa, eu devo interagir. Claro. Quando tenho as definições e as conclusões de um estudo científico na cabeça prévios, não vou à procura de nada. Vou apenas à procura de confirmar aquilo que eu já penso. E isso enviesa-nos a visão, o espírito crítico, etc. Essa investigação arqueológica foi feita com o objetivo muito claro de me calarem. Curiosamente, proposta por mim. E sempre houve má vontade, porque as conclusões já estavam tiradas. Ou seja, o que acontece é que aí há uma estrutura que tem um conjunto de nichos, mais propriamente 158 nichos no seu interior, tipicamente ou tipologicamente equivalente a columbários, que é uma designação púnico-romana, e só do facto de dizer púnico-romana em termos de tipologia já provoca alguma confusão na mente de algumas pessoas, que depois atiram-me para cima a dizer que eu sou completamente inconsciente, porque eu estou a dizer que é fenício em simultâneo com romano. E eu não estou a dizer nada disto. O que eu estou a falar é na tipologia, que se encontra paralelos numa cultura púnico-romana. Eles são desse período, também não estou a dizer isso. Estou a falar de tipologia, forma. E na forma que estudei, porque não cheguei ali porque as pessoas que me chamaram e que acabou de referir para ir ver o local tinham ficado fascinadas com aquilo e mandaram uma fotografia. Eu achei aquilo muito interessante, e tal qual como os arqueólogos, o meu primeiro insight foi pensar que aquilo era um pombal. Mas como era um pombal tão engraçado, valia a pena perder algumas horas. Seria demasiado fácil, não é? Sim, uma coisa fácil, mas independentemente de ser pombal, até poderia ser um pombal, a tipologia era tão interessante. Claro. E a partir daí fui lá, verifiquei e fiquei confuso, até porque se andarmos mais de 200 metros terra dentro, encontra-se um pombal do século XVII que não tem literalmente nada a ver com aquilo. E ao investigar, comecei à procura de bibliografia sobre pombais. E, de facto, li imensa coisa sobre pombais e não apareceu nenhum que fosse equivalente àquilo. E comecei depois a fazer as pesquisas em espanhol, pesquisas em francês, pesquisas em inglês, e quando faço uma pesquisa em inglês, aparece-me uma imagem e digo, é exatamente isto que eu quero. Cá está o pombal que eu ando à procura. E começo a ler o artigo. Entre aspas. E começo a ler o artigo e a descrição dizem que isto é um pombal, mas não é. Isto é isto, aquilo, e explicam o que é que aquilo é. E eu fiquei, à partida, não sabia o que é que era, e parti do ponto zero, e é muito importante a gente partir sem preconceitos. Exatamente. Ou preconceitos. Foi exatamente de onde eu parti, e parte sempre. E verifiquei que afinal aquilo era descrito como um columbário que não tem o sentido de pombal. E comecei à procura de columbários, e qual não é o meu espanto que as tipologias são todas coincidentes. Exatamente. E aí achei que era importante pedir aos arqueólogos que investigassem. Mas isso é o que é mais interessante ainda, porque nos traz logo imediatamente e em sequência, se me permite dizer, uma senda que se desenha como um novo paradigma para a história dos Açores e para os açorianos em geral. E muitos deles que estão tão perto dessas construções não sabem da sua existência, assim como eu. Eu só a partir do momento em que comecei a segui-lo e a ser seu fã, é que eu, de facto, realmente cheguei até a visitar 2 ou 3 coisas aqui na Ilha Terceira e atrevi-me a ir, portanto, ao Pico, que já falamos um pouco mais logo, a meio do programa. Mas isto, falando de paradigma açoriano e mundial,
faz-me lembrar que, designadamente na cartografia medieval, as Ilhas Encantadas do Atlântico falavam eventualmente que os Açores podiam ser os restos da Atlântida. Será que isto é assim mesmo? Bom, vamos ver várias coisas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da evolução da navegabilidade. Exatamente. Porque é importante perceber o que é que acontece com a navegação. E de facto, esse paradigma açoriano tem a ver com um dogma. Ou seja, só é um paradigma porque há um dogma. Claro. E o dogma é a não navegabilidade no Atlântico sem ser com terra à vista. Pois. A partir daí temos um problema, porque se aceitamos esse dogma como esta verdade incontestável, sem provas científicas, que não há nenhuma prova científica que sustente esse dogma. Exatamente. A partir daí é impossível haver seja o que for no meio dos Açores. É muito estranho, até porque de todas as ilhas que existem no mundo, aquelas que não tiveram aparentemente ocupação proto ou pré-histórica, são os Açores e a Madeira. Que estranho. É estranho. É muito estranho. As mais difíceis de todas. No Claro. fundo, até as pequenas ilhas do Atlântico Sul já tiveram alguém. Os Açores foram à parte. Isso quer dizer que nunca ninguém se apercebeu da incoerência disso. Não havendo factos que pusessem em causa essa incoerência, aceita-se. Porque não há razão para não aceitar. Mas permita-me a interrupção. Talvez haja, penso eu e digo eu, talvez haja um interesse na permanência de não se conhecer objetivamente e concretamente e até cientificamente estes dados que nos traz a este programa. Também há um interesse por trás de tudo isso. Sim, há um interesse. Esse interesse é um interesse, digamos, mental, Claro. por um Em lado, primeiro de lugar. preconceito. Sim, sim. Há um interesse corporativo, depois há um interesse de autoridade, de perda da autoridade, De egocentrismo. de egocentrismos, de que há gente que acha que são autoridades nesta matéria e, portanto, as autoridades gostam de mandar e gostam que todos os outros obedeçam, independentemente da ordem que dizem, e acham que basta puxar os galões da autoridade que qualquer um cai nesta falácia. Eu tenho dificuldade em cair. Claro. E por isso não funciona comigo a falácia da autoridade. Bem bom. Há muitas falácias que são levantadas e usadas como justificação de um raciocínio que é todo ele falacioso e as pessoas não se apercebem disso. E há uma ilógica permanente nessa Sim, falácia. na justificação com o argumento da autoridade, com o ataque à pessoa, como se o ataque à pessoa, fosse algo que justificasse a racionalidade de um argumento. E, portanto, atirar a ideologia que o indivíduo tem como sendo um handicap para interpretar seja o que for, a experiência que teve, não sei o quê, para ser uma justificação para a incoerência do que se diz. O que é certo, e é matemática, 2 mais 2, de facto, podem não ser 4. Podem não ser 4. Podem não ser 4, mas é preciso dizer qual é a base matemática que se está a usar. O que significa que quem diz que 2 mais 2 não são 4 tem que ter um conhecimento mais profundo que o que diz. Professor, porque a gente assume que 2 mais 2 são 4 e nesta base é 4. Na base 10, que é que usamos, são 4. É brilhante, brilhante. E com isto vamos para mais um pequeno intervalo para meditarmos e refletirmos. Até já. Pois é, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. É o seu Impermanências todos os sábados pelas 16 horas. A voz e a presença é de Carlos Amaral. Voltando um pouco àquela questão de se descobrir
inusitadamente este tipo de construções. Existe uma pia esculpida numa rocha da Ilha Terceira, precisamente na Grota do Medo, que foi datada como tendo 950 anos. Isto surpreendeu-me imenso há 6 anos atrás. A ser verdade, e eu acredito que o seja, não tenho a mínima dúvida, não consegui ainda ir lá visitar, não sei bem exatamente em que zona, vou procurar chateá-lo, se me permite o termo, e um dia, se calhar, terei essa probabilidade e aprender consigo algumas coisas que desejo. Acredito perante as evidências científicas que foram apresentadas do seu trabalho, quanto a isso não tenho a mínima dúvida, e isso significa que houve ocupação humana nos Açores antes da chegada dos portugueses. Isto também já foi citado. Mas fale-nos um pouco nesta perspectiva. Que tipo de povos que habitaram os Açores e já agora, por que razão é que eles não ficaram nas ilhas? Esta é uma questão muito pertinente. A questão dos 1000 anos é uma questão arcaica já. Porque já estou com outras datações a falar de idades anteriores a 2500 anos. O que significa que já se avançou para mais outras datações absolutas, não são relativas, certificadas e à espera que alguém se dê ao trabalho de fazer a mesma repetição, para que não haja qualquer dúvida de envesiamento do processo científico. Exatamente. A grande questão que sempre se colocou em torno da explicação da cultura, dos objetos, das construções que se vão encontrando, é quem. E esse quem é muito difícil. Não se consegue responder. Não se consegue responder porque se não sabemos exatamente quem foi a primeira pessoa que ocupou cada uma das nossas freguesias dos Açores, não queira que responda a algo que possa ter mais de 2500 anos. Claro. E se me souberem dizer o nome das pessoas que andaram na Península Ibérica há 2500 anos, pois isto é uma grande evolução. Não conseguindo dizer isso, eu também não consigo. Não me peçam que eu diga aquilo que ninguém é capaz de dizer. Ou seja, temos pessoas, e só para concluir, temos pessoas, não foram náufragos que chegaram ao primeiro acidente, tivemos uma comunidade. E as grandes questões que aqui se colocam é, quando chegaram exatamente? Por que chegaram? E por que é que saíram aparentemente? Tem-se dúvidas de quando é que saíram. E também podemos ter tido algo que corresponde a um conjunto de ocupações e reocupações desfasadas no tempo. Estamos a falar de milénios e ao longo de milénios é fácil sair daqui por questões muito variadas. Nós ocupamos essas ilhas há cerca de 500 anos. Não é nada comparado com o tempo que eu estou a dizer. Claro. E por isso são tempos muito longos para se perceber e arranjar uma razão para ter entrado, ter saído nestas ilhas. Eu faço lembrar a propósito e em sequência que foram na altura designadas 13 pessoas, creio eu. Até faço aqui um intervalo para as 13 especialistas, para os 13 especialistas nomeados no campo da arqueologia, história e geologia também, que visitaram a Grota do Medo e outros locais durante uma semana e que inexplicavelmente consideraram que as estruturas identificadas não eram anteriores ao povoamento português. Isto é estranho. No mínimo. Para já, pegamos no número 13, eu não tenho qualquer superstição relativamente ao número 13, mas esse número é importante. Exatamente. É que foram 13 pessoas para se contrapor a 12 outras que tinham sido apresentadas anteriormente com relatórios que foram entregues à Direção Regional da Cultura. Exatamente. E por isso, para bater 12... era preciso ter mais um. Então lá se pagou a 13 pessoas para virem uma matemática propositada. Para dar uma opinião. Claro. No fundo, vejamos. Opiniões. O que é uma opinião? Um parecer é exatamente isto. Eu, quando dou um parecer,
pressupõe-se que eu tenha tido alguma experiência e que tenha, de facto, competências na análise de coisas que eu conheço muito bem. Claro. À partida, nenhum desses senhores tem competência, seja no que for, porque se isto é novo, não há experiência. Ora, se não há experiência, não há parecer. Muito bem. Voltando a esta questão, e muito especificamente, e até para que o ouvinte perceba, digamos, isto daria vários programas, professor. E eu não vou ficar por aqui com certeza, permita-me já adiantar-lhe. Lembro que a idade convencional obtida pelo método radiocarbono foi de 950 anos nos seus primórdios, nos seus inícios de estudos, não é? Com um erro associado de 30 anos mais ou menos, creio. Tal resultado aponta para a construção de uma peça arqueológica construída pelo homem na Ilha Terceira, digo uma vez mais, enfatizo, há pelo menos 950 anos, este primeiro estudo. Ou seja, no ano de 1064, isto já nos impressiona. Estes primeiros milénios já nos impressiona. Com um erro de 30 anos. Porquê a negação das evidências científicas por si produzidas? Porquê? Qual é a razão que está por trás? Corporativa. Há um conjunto de arqueólogos associados em sindicatos, associados a universidades, que têm rendas. E rendas que interessa manter, porque lhes pagam pelas opiniões. E, portanto, quando desvalorizamos a opinião, desvalorizamos o trabalho e as rendas deixam de existir. A partir daí, isto é um problema do ponto de vista de defender, portanto, um certo habitat. Exatamente. E um certo conjunto de pessoas que vivem neste habitat com uma determinada renda. E o que é curioso é que eu nunca propus que tirassem dinheiro de um sítio para pôr no outro. Mas as pessoas sentiram-se ameaçadas. E, portanto, quando se sentem ameaçadas, reagem. É a minha interpretação. E que tem sido comprovado ao longo dos tempos. E tem toda a lógica. E penso que o ouvinte, neste momento, entendeu perfeitamente as razões esconsas que estão por trás de tudo isso. Mas, voltando a falar no adiantamento das datas que depois foram, através do seu trabalho, descoberto. Quanto à cerâmica com 2530 anos descoberta nos Açores, fale-nos um pouco sobre isso, que isso também causou-me uma impressão extraordinária. Não creia que foi fácil para mim. Bom, vejamos, já houve várias datações e chamam-me incoerente por dizer várias datas em períodos distintos. Como se a primeira data que eu tivesse que dar fosse uma verdade absoluta. Não, ela é uma verdade relativa, porque ela diz-me, isto é pelo menos isto. Ora, quando nós falamos em cerca de 920, mais ou menos 30, antes do presente, há aqui um pequeno pormenor técnico, é que antes do presente não é na atualidade. Que o presente em datações radiométricas é 1950. Logo, exatamente, temos que lhe adicionar os anos que faltam, daí que falar aproximadamente 1000 anos. Isto, ser 1000 anos tem uma implicação. Poder ser no mínimo 1000 anos tem outra implicação. Porque se fosse efetivamente 1000 anos, nós procuraríamos uma comunidade como os vikings, para tentar perceber o que é que eles fizeram, como se expressaram e encontrar uma lógica interpretativa para este tipo de construções. Só que nada disto tem a ver com cultura viking. Logo, os 1000 anos não faziam sentido para interpretar o que se via. Assim, o que acontece, há uma primeira parte que é preciso provar, que é isto é antes do povoamento ou é depois do povoamento. Exatamente. E é importante. E é por isso que e seria extremamente importante ser depois do povoamento, porque tínhamos aqui uma questão sociológica única no mundo para estudar. Muito bem. Sendo antes de povoamento, é extremamente interessante, ou seja, não há hipótese de esta coisa não ser extremamente interessante, quer seja de uma coisa ou de outra. Daí que as pessoas, quando dizem você quer provar isto, digo não quero provar, eu sei que isto é interessante independentemente da cronologia dela. Ora, a datação que foi feita a seguir foi com outro material.
para uma construção, porque o material foi incrustado na construção. Feita pelo homem. E aí produz algo que já começa a fazer sentido, até porque nas proximidades aparece uma âncora votiva, tipologicamente uma âncora votiva, que pela tipologia seríamos levados a dizer que era uma comunidade do segundo milénio antes de Cristo. Fantástico. Ora, a datação dos 2500 anos já vem dar coerência às observações e à presença física de matéria inequivocamente feita pelo homem. Ora, a partir daí, só há que aceitar ou negar os resultados. Claro. Porque é evidente que o erro está subjacente a toda e qualquer atividade humana. E ninguém está isento de erro. Claro. As minhas análises podem ter erros. Por isso mesmo é que quem as pode pôr em causa tem que fazê-las para provar que eu tenho erro ou não. Exatamente. E se as fizeram, vão confirmar aquilo que eu fiz ou, em oposição, negar aquilo que eu fiz. Mas a negação, para mim, tem tanto valor como a afirmação. Claro. Porque se me negarem, eu sou obrigado a pensar numa hipótese explicativa diferente. Muito bem. E nenhuma delas é de facto estranha ou destituída de qualquer valor. Exatamente. E vamos refletir. Já voltamos. Pois é, caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. O nosso convidado é o professor Dr. António Félix Rodrigues. E hoje falamos de coisas ignotas para a maioria dos açorianos. Ignotas não porque não existam, elas existem, são evidentes, mas porque todos nós andamos aqui meio cegos. Ora, tudo isto que aqui foi dito, e já foi dito muita coisa, apesar de estarmos na metade do programa, bem bom que estamos na metade do programa, porque há muita coisa ainda para revelar, leva-nos a uma questão incontornável, na minha opinião, que ninguém terá a capacidade de pôr em causa, como é óbvio. Se puser em causa, por certo, ficará para a história como minimamente estúpido, permita-me o termo, ou ignorante. Estas são as minhas palavras, não são palavras de ninguém. Mas, digo eu, falo dos maroiços do Pico e não podia deixar de falar nestas estruturas piramidais de pedra que são descritos no documentário como num documentário que houve da National Geographic, como tesouros arqueológicos, estruturas fantásticas, utilizando tecnologia do tempo da Idade da Pedra. Portanto, estamos a falar de 4 a 5 mil anos atrás. Professor, isto realmente é extraordinário. Fale-nos nisso. São estruturas fantásticas que existem na Ilha do Pico em quantidade assinalável, mas existem em quase todas as ilhas dos Açores, de formas completamente diferentes. O que acontece é que o facto de vivermos em ilhas e olharmos para aquilo que tem, por vezes reproduzimos aquilo que a ilha já tinha. E nós, na atualidade, também somos construtores de maroiços. Também. Construtores de maroiços no sentido que somos capazes de fazer montes de pedra. A questão que se coloca aqui não é a nossa capacidade de fazer montes de pedra, mas a nossa capacidade de fazer estruturas piramidais. Que são coisas completamente distintas. E isso é complicado de explicar às pessoas, porque elas fazem, por vezes, confusão entre ver e descobrir. Ver não é descobrir. Claro. Constatar não é descobrir. Descobrir é ter uma interpretação nova, coerente, que abafa todas as outras interpretações, que são interpretações etnográficas. Digamos que algumas até podem fazer algum sentido em determinados contextos, e o que acontece é que, quando pedimos aos populares
das ilhas para tentarem explicar alguma coisa que nós não entendemos, a resposta é sempre: foram os antigos. E só por isso ficamos a perceber o quanto desnorteados as pessoas estão nas suas interpretações. Tal como eu dizia antes, o que é que são os antigos? Há uma cegueira. O que é que são os antigos? O que é que são? Pois. Portanto, há gente que interpreta que os antigos são os seus avós, os seus bisavós. Claro. Sem terem falado com eles. Concluem que se disser algo diferente daquilo que os avós e os bisavós interpretaram, é um atentado à memória dessas pessoas. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ora, o que é que são os maroiços do Pico? São construções escalonadas, monstruosas, com um trabalho hércules e, no caso concreto dos maroiços do Pico, eles estão localizados numa área geográfica da ilha muito específica, maioritariamente Madalena, e que a pedra não foi despregada do solo para se encontrar solarável, mas sim para construir aquilo que lá está, e nem toda a pedra que saiu daquele solo poderia construir aquelas construções. Ou seja, foi necessário ir buscar pedra a vários sítios para a construir. Daí que a utilidade imediata que se dá a isto, que é para ter meio alqueire de terra para plantar batatas, não é verdade. E por outro lado, para que envolver uma comunidade quase escrava durante uma década para ter direito a ter meio alqueire de terra para plantar batatas? Quando a ilha em frente, Faial, não tem esses problemas de pedra e não tinha ninguém que a quisesse usar. O Vanurte, de facto, foi capitão donatário do Faial, mas só queria ocupar a horta por questões meramente comerciais. Não lhes interessava povoar a ilha. E foi obrigado a povoar a ilha do Faial e também o Pico. O que significa que, quando nós vamos analisar isso e os dados que recolhemos com a Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica, com o Dr. Nuno Ribeiro, Anabela Joaquinito, o saudoso Romeu Istroff, que era um arqueólogo da Universidade de Austin, nos Estados Unidos, e que infelizmente faleceu, o que se verificou é que aquelas construções são das primeiras coisas feitas nos Açores. Fantástico. E se são das primeiras coisas feitas nos Açores, entroncamos outra vez na tipologia e na forma como se faz ciência. Exatamente. Podemos dizer que se elas são portuguesas, com construção portuguesa, são das primeiras coisas que existem nos Açores. Podem ser mais velhas? Podem. Porque neste momento e com objetividade o que podemos dizer é isto. Mas uma investigação mais profunda poderá responder a muitas outras questões que estão presentes. Questões de investigação que, pela tipologia, mais uma vez, encaixa estas construções piramidais no Neolítico e com a cronologia que acabou de referir. Exatamente. Professor, permita-me fazer-lhe uma pergunta, agora bastante direta em relação aos maroiços em si. Eles são ocos por dentro? Posso-lhe dizer que há pelo menos 2 que são, com corredor, com câmara. E o que é que isto significa? Isso significa que são planeados como construções e não são amontoados de pedra, nem tão pouco arrumo de pedras. Claro. Por outro lado, não só são planeados para aquilo que tem dentro, mas nem todos têm. E provavelmente o que nós temos é algumas dessas estruturas têm os corredores tapados ou abateram e por isso havia necessidade de fazer uma investigação mais extensa, não centrada num ou dois. Claro. E por outro lado, verifica-se que eles estão orientados, não foram feitos ao acaso. Não me parece que se alguém quisesse arrumar pedra de cerrados para ter terra arável, que tivesse a preocupação de fazer uma construção com amontoado de pedras orientadas astronomicamente. Isso. Todas as estruturas têm orientações astronómicas, o que significa
planeamento. Exatamente. E planeamento é construção, independentemente de percebermos ou não os significados que essas construções têm. Mas havia uma intencionalidade, e isto é que está aqui essa bastante intencionalidade patente. havia, e por isso essa intencionalidade havia, não há intencionalidade quando se arruma pedra. Muito o bem. objetivo é ocupar o mínimo espaço possível com a pedra toda que queremos arrumar. Não a vamos orientar no nascer-pôr-do-sol ou norte-sul. Vamos colocá-la no monte adequado, onde provoque o mínimo estorvo possível. Vamos rapidamente para um breve intervalo. Eu continuo a dizer, e é opinião própria, palavras minhas, que a história dos Açores está mal contada, é propositadamente ocultada, e, portanto, tudo isto desperta, com certeza, na vastíssima audiência deste programa, curiosidades várias. É natural até que tenhamos que estar preparados para respostas, possivelmente, adequadas a cada caso, e eu vou ter que me lançar no desafio ao professor. Esteja preparado, porque eu vou-lhe enviando aquilo que chegar até mim. Fale-nos das relheiras do Cabrito. Ora, muito bem. São umas estruturas muito interessantes. Antes de começar a falar das relheiras da Passagem das Bestas, o nome é muito interessante. Convinha desde já referir que existem relheiras em todas as ilhas dos Açores. Muito bem. Ora, as relheiras é um termo regional açoriano. Exatamente. Dificilmente encontramos esta palavra noutros locais, o que significa que, quando se tenta justificar um conjunto de sulcos paralelos como sendo a passagem sucessiva de carros de bois ao longo de séculos, há um pequeno pormenor que escapa. É que a dureza das rochas não permite desgastá-la desta forma sem ter passagem sucessiva de carro de bois ao longo de milénios. Claro. Basta fazer uma coisa que se chama arqueologia experimental. Ora, quando nós falamos da Passagem das Bestas, elas são extremamente interessantes, porque se lêssemos, por exemplo, os Anais da Ilha Terceira, Francisco Ferreira Drummond refere que os antigos nonagenários com os quais ele falou dizem que já os seus avós referiam a existência daquelas marcas e que eram de gente que antes não houvera no mundo. Fantástico. Ora, isto é ciência? Não. Ele não é contemporâneo das relheiras, ele falou com as pessoas acerca das relheiras, mas nem Francisco Ferreira Drummond foi o descobridor das relheiras. As relheiras já lá estavam. Claro. E já lá estavam porquê? Porque quem as descobriu foi Charles Darwin, quando passou aqui. E que, ao tentar descobrir algumas plantas ou aves que fossem estranhas para justificar a sua teoria da evolução das espécies, deparou-se com aqueles sulcos profundos na Guilherme Muniz, e que as pessoas tradicionalmente chamam de relheiras, e conclui, e escreve no seu diário, que é muito estranho, porque já viu daquilo em Pompeia, claro, que tinha sido coberta pelas cinzas, mas que não eram tão exuberantes quanto aquelas. E coloca a hipótese de os terceirenses ainda usarem o mesmo tipo de rodas que os romanos usavam. O que é uma coisa estranha. Estranha e fantástica. O que acontece é que quando nós começamos a olhar para este fenómeno e vemos o que ocorre na ilha de Malta, percebemos, e em Malta eles estudam as relheiras há mais de 100 anos, verificamos que elas são neolíticas e que não são, algumas até são tão profundas como as que existem aqui, especialmente a da Passagem das Bestas, mas a rocha é calcária, ou seja, muito menos dura que a rocha vulcânica que temos cá. Claro. A profundidade daquilo é, de facto,
complexa em termos de perceber o que é que ali se passa, e o traçado mais complexo é. O que significa que há ali uma intencionalidade que não se justifica pela passagem sucessiva de carros de bois. Isso implica uma aproximação, um estudo estatístico. E decidi fazer o estudo estatístico. O que é engraçado? É que se são carros de bois, acontece que os eixos não são fixos. Porque o eixo alarga e encurtece. Por outro lado, também se verifica que as rodas não andam sempre na horizontal. Elas oscilam para a esquerda e para a direita. E, curiosamente, parecem derrapar de um lado para o outro quando não há inclinação nenhuma. Essa explicação não é uma explicação cabal. Dizer que se trata da passagem sucessiva de carros de bois, o que implicava que teríamos um sistema semelhante a carris. Exatamente. E isso não é fácil de interpretar. Por outro lado, para haver uma passagem sucessiva de carros de bois implicava que havia um transporte de alguma coisa. E a grande pergunta é o que é que se tirava daí, de tão importante que existia e para onde. É um ponto fulcrante. E poderia-se tirar dali madeira, mas em 30 anos retirava-se toda a madeira que existe naquele local e só dali a umas grandes dezenas de anos é que voltávamos a ter alguma madeira para tirar. Exatamente. O que não justifica a profundidade de alguns sulcos que chegam aos 43 centímetros de profundidade. O que é muito. Por outro lado, os animais teriam que andar forçosamente sempre no mesmo caminho. Exatamente. Isto é um contrassenso. E especialmente quando verificamos que este fenómeno não é um fenómeno exclusivo dos Açores. Daí que tentar interpretar uma coisa que é global como sendo regional, isto é uma negação da ciência. A ciência não tenta explicar o meu quintal. A ciência quer explicar o mundo. Claro. E quando nós reduzimos a ciência ao nosso quintal, temos um problema epistemológico grave. Pois. Isto, de repente, este meu silêncio, que parece inusitado, mas não é, leva-me a crer, e corrija-me se eu estou errado, que no Porto Martins também existem este tipo de fenómeno. Não está correto. Existem 32 locais na Ilha Terceira com relheiras. Há algumas, as de Porto Martins são muito interessantes, porque há umas que são cobertas pela água do mar, ou seja, entram mesmo mar dentro. Há outras, no Porto Martins também, que não chegam a entrar no mar dentro, mas percebe-se que houve um cataclismo enorme e que não é histórico, que destrui aquilo. Podemos tentar perceber, sim senhor, que até pode ser histórico, porque o terremoto de Lisboa até acabou por se sentir no arquipélago dos Açores e provocou efetivamente alguns desastres na orla costeira, inclusivamente morte de pessoas. Mas não justifica a violência do fenómeno que verificamos na extremidade das relheiras do Porto Martins. Fantástico. Há um fenómeno natural que não está registado na história das vivências das pessoas dos Açores, que ocorreu naquela região e que destruiu as relheiras. Professor, teríamos muito mais para ouvir, contudo estamos já em 53 minutos de programa. Resta-me, por teimosia minha, aborrecê-lo, continuar a cutucá-lo, como se diz no Brasil. Eu gostaria que me dissesse muito rapidamente alguma coisa sobre os chamados hipogeus do Monte Brasil, que são coisas que eu em criança achei e para as quais eu não tinha explicação. Ou tinha uma explicação militarizada da altura, não é? Hipogeu é uma estrutura escavada na rocha. Exatamente. Neste caso no tufo vulcânico do Monte Brasil. São estruturas em que percebemos claramente que a porta é de arco perfeito, com um trabalho enorme que requeria a retirada de muitos metros cúbicos de material escavado no interior. Cada um desses buracos, designados assim popularmente,
deu mais trabalho que a construção do Forte de São Diogo, que está à sua frente. Que está à frente mesmo. E por isso não faz sentido nenhum que, quando nós temos uma tecnologia militar, que é o que existe ali naquela ponta, portuguesa, claríssima, de ponta, que alguém se desse ao trabalho de triplicar o esforço físico para construir uma coisa retrógrada. Exatamente. E de novo temos um paralelismo com as questões astronómicas. Exatamente. De novo aparecem aí. O estudo que foi levado a cabo naquilo foi um estudo pormenorizado de verificação diária do efeito do pôr-do-sol nas estruturas. Exatamente. E pode-se garantir que funciona como um calendário. Fantástico. Uma coisa é funcionar como um calendário, outra coisa é ser um calendário. Quem poderá garantir com absoluta certeza que aquilo foi planeado como calendário é quem o fez. E suponho que vai ser difícil de encontrar. Vai ser difícil. Todavia, funciona como calendário, daí que admitir que seja um calendário parece-me ser razoável. Mas sendo um calendário, não é explicado pela tecnologia portuguesa do século XVI e do século XV. Pois é. Professor, estamos mesmo no campo final, na zona final do programa, e teríamos que falar num próximo programa, e eu prometo que vou convidá-lo de novo, e se porventura tiver disponibilidade, vai acontecer muito em breve. Teríamos que falar sobre o columbário da Caldeira das Lajes, na Caldeira das Lajes, a nordeste da Ilha Terceira. Isso para mim seria muito interessante e creio que para todos os que nos ouvem neste momento. Resta-me uma vez mais agradecer a sua presença e deixá-lo expressar aquilo que tiver que expressar a esta audiência que o escuta, com certeza tão apaixonadamente quanto eu. Eu agradeço o convite, foi um prazer conversar sobre esta temática, que é uma temática que me apaixona no sentido que provoca-me vontade de querer saber mais, e gostaria de dizer que era importante que a gente olhasse para a ilha, para as nossas ilhas, porque existe isto em todas as nossas ilhas, como elas estando cheias de mistérios, com certeza, que não basta chamar de mistérios, interessa percebê-los. Exatamente. E essa questão de perceber o que é que nós temos acrescenta valor àquilo que nós somos. Exatamente. E aquilo que nós somos, e nós somos portugueses. Exatamente. Estas ilhas têm outra história. Há a história dos Açores como local ocupado por várias pessoas que não forçosamente aquelas que são os portugueses. Exatamente. Que é a nossa cultura. No entanto, somos detentores deste património e temos obrigação de o defender porque ele é património da humanidade. Exatamente. E vamos com isto terminar. Uma vez mais, o meu muito obrigado. Entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir.